E aí, por isso que eu falo que o emagrecimento não deve ser pontuado na balança, mas em melhorar a sua composição. Porque se você emagrece às custas de gordura, tendo uma massa muscular efetiva ou aumentando massa muscular, o seu metabolismo às vezes aumenta. Então, quando você para de tomar um remédio, é muito difícil você ter esse efeito sanfona. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Eu sempre faço uma oração antes de começar cada podcast. E esse em especial, eu comecei esse projeto e não sabia como seria, mas os planos de Deus são bem maiores que os nossos. E hoje é o nosso 100º episódio do podcast Consultório Aberto, que reúne profissionais de referência, profissionais responsáveis, profissionais respeitados e profissionais relevantes, ainda só de Brasília, mas tenho certeza que em breve teremos profissionais aí do Brasil todo, porque uma das coisas que eu quero é realmente levantar a saúde do Brasil como uma saúde não... como é que a gente chama essa parte da política que não se corrompe, uma saúde não corrompida. E aqui, em nome de Jesus, nós teremos e seremos esse acervo de profissionais de credibilidade. E chegar ao 100º podcast é de extrema felicidade. Obrigada a todos vocês que vão estar nos assistindo nesse momento e que nós possamos, sim, estar realizando o propósito principal, que é levar credibilidade para você que está nos assistindo. E é um prazer receber uma médica linda, doutora Gabriela Amorim, que também me encantou quando nós estávamos fazendo a curadoria, porque ela é uma médica que se posiciona não só como referência e como ciência, mas ela se posiciona na fé também. E isso realmente me chamou muita atenção. Parabéns, porque as pessoas têm coragem de assumir o crime organizado, né? Mas a coragem para de verdade falar de Jesus nas redes, principalmente sendo uma coisa que parece dissociada da ciência, que bênção. Eu fico muito feliz e seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui, presente, e poder ser, né, sem saber, a 100ª desse momento. Então, como você falou, eu acredito muito que Deus tem planos muito maiores. Até eu falo na minha trajetória, quando a gente se descansa nele, ele faz certas coisas acontecerem que a gente não tem noção, não tem dimensão. Então, realmente, eu creio que foi um propósito. Eu falo muito sobre viver processos com propósito, que é o que eu acredito em consultório, na minha vida pessoal, profissional. Então, estar aqui, com certeza, foi um processo que me trouxe para esse propósito, que é seu, é nosso. Que quando a gente serve, Deus alinha, né? Não só pessoas, mas propósitos. E estou com muita expectativa para esse podcast aqui hoje. Então, vamos. Gui, eu entendi porque você se apaixonou por ela. Ela é apaixonante. Gabi, conta pra gente o porquê da decisão pela medicina, como é que isso surgiu na sua vida, essa questão da nutrologia, o que te fez despertar para essa área, não só a medicina, mas também a questão da nutrologia. Então, acredito que a parte da medicina foi algo dentro de mim, porque assim, não tem médicos próximos na família, então eu sempre tive muito esse lado, acredito, de escutar, servir, olhar para o outro com um olhar que eu creio que é Deus que vai me capacitando. E nesse sentido, meu pai também foi uma influência que ele via, assim, ele me trazia duas opções. Uma que eu não queria seguir muito e a outra que era vá para a medicina. Então, trouxe muito atrelada essa parte do meu servir com a dedicação que eu via na medicina, que eu conseguiria cuidar de pessoas. Então, fui fundo, assim, eu tive muito cedo essa decisão.
foi mais ou menos no 8º ano, né, que ainda era ensino fundamental. Tive essa decisão, estudei muito focada, sempre fui muito disciplinada quanto a isso. Então, passei até antes de terminar o 3º ano. E dentro da faculdade foram várias mudanças. Então, quis muitas especialidades, passei entre cirurgia, ginecologia, pediatria. Aí acabei fazendo ali, passei na residência de pediatria e vi que não era aquilo, porque eu acreditei que a parte da pediatria era muito um desejo de ser mãe, que eu estava confundindo com o lado profissional, mas a nutrologia esteve presente desde sempre na minha formação pelo meu estilo de vida. Então, eu sempre fui muito de buscar realmente saúde, de dentro para fora, como parte também de um propósito cristão, que eu acredito que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu trazia muito esse cuidado e via esse cuidado como uma forma de o meu corpo ser templo e eu cuidar dele da mesma forma. E eu ajudava muitas pessoas, assim, inconscientemente, até eu ver que Deus queria que eu também ajudasse como parte profissional, né, de entender que o corpo é templo e que a gente deve, sim, cuidar de dentro para fora. E a estética vai estar alinhada a uma consequência de cuidar bem de dentro, né? Essa é a minha segunda pergunta, inclusive. Você aliou também a medicina integrativa a essa parte estética. Como é que você consegue, né, reunir tudo isso? Então, eu vejo que, assim, na nossa formação tradicional, né, da medicina, a gente vê muito tratar doenças. E acaba que eu acredito que a parte de tratar doenças não alinha ao meu propósito, mas sim tratar e cuidar de pessoas. E eu vi na medicina integrativa isso. Então, o primeiro ponto foi ver na integrativa que somos corpo, mente, espírito. Então, emoções, pensamentos estão totalmente influenciados ali em um tratamento. E até da mesma forma, a gente não consegue conduzir um tratamento, né, de só passar uma prescrição de remédio. Mas a integrativa olha um todo. Então, desde os seus hábitos, seu sono, intestino, cada fase da vida. Então, eu fiz a integrativa primeiro e depois eu vi que a nutrologia era o que vai me dar a base científica mesmo para ter essa conduta com prescrições aliadas à integrativa. Então, a nutrologia, da parte também que envolve alimentos, né? Conduzir melhor a escolha alimentar do paciente. E a questão da integrativa, que comunica totalmente, então, que integra tudo. E a estética, que eu falo que é a lapidação do resultado. Então, quando a gente cuida tanto de dentro, a estética vai revelar da mesma forma, né? E existe a medicina estética, Gabi? Hoje existe, mas, por exemplo, hoje eu atendo muito numa parte de estética corporal. Então, eu cuido ali de dentro para fora mesmo, entendendo, né, todo esse cenário do que eu coloquei aqui, como sono, intestino, exames laboratoriais, parte metabólica, composição corporal. E aí eu falo que a estética seria muito envolver tecnologias, alguns procedimentos, que vão também trazer aquela lapidação de um resultado para o paciente. Então, nós mulheres, né, que sempre tem o lado estético de dar aqueles detalhes, aí eu via muito isso, que faltava no paciente essa parte de você ter uma resposta muito boa de uma composição corporal que está ali excelente, só que faltava alguns detalhes, que aí a gente traz, seja alguma tecnologia com laser, com radiofrequência, ou até com estímulo de colágeno. Então, tudo isso eu acredito muito que é cuidar por completo do paciente, né? De novo, estamos muito conectados. Você sempre fala que cuidar é transformar. Sim. Certo? Certo. Quando é que isso passou a ser uma realidade, não só uma frase bonita para você? Né? Eu falo assim, não só transformar, mas trazer essa transformação de identidade. Então, eu vejo muito isso, e aí a parte da minha vida cristã, né? De só sermos bem posicionadas quando a gente sabe nossa identidade em Cristo. Então, quando a gente não tem essa identidade firmada, a gente fica tentando se comparar ou enquadrar na vida de outras pessoas. E o transformar, eu acredito que é você trazer essa essência daquilo que Deus te criou para ser. Então, transformar daquilo que o mundo tenta nos impor para aquilo que Deus te criou para ser. E eu trago muito isso no consultório, nas conversas, porque eu falo que não conseguimos mudar comportamentos se não mudamos pensamentos. Que é até muito que a Bíblia fala, né? Transformar e renovar a sua mente. Porque é a partir dela que tudo vai fluir. Exatamente. Se tem que cuidar, cuide da mente. Sim. E como é que você integra a parte física, a medicina, a espiritual, junto na prática mesmo? Doutora Gabi, eu sou paciente lá no consultório, como isso acontece? Eu falo muito que, assim, a minha consulta já é demorada, então eu já falo, tire um tempo, porque a gente vai conversar muito, essa troca aqui.
Então, entendendo cada ponto, não só, de fato, de uma queixa do paciente, né? Eu falo muito que o objetivo é só uma consequência, mas trazer essa parte mais profunda daqueles pensamentos, das emoções que o paciente está carregando. Porque quando a gente entende isso, escuta, né? Uma escuta ativa, passiva ali também, de você escutar e trazer outras condutas. Eu falo muito abertamente que eu sou cristã e trago para o paciente essa consciência como conduta de tenha hábitos que condizam com aquilo que Deus quer de nós. Como o quê? Tire um tempo para você meditar na palavra. Então, ali eu sempre mando um PDF com algumas orientações, que seja de ter o seu momento de autocuidado, que envolve se abastecer do que a palavra diz sobre você. Até o meu pastor fala muito sobre o 10-10-10, que é 10 coisas pelas quais somos gratos, 10 coisas que Deus é e 10 coisas que nós somos. Quando a gente repete isso todos os dias, isso se torna algo que não está só ali no, né, consciente, mas no subconsciente. Então, trazer essas reflexões para os pacientes é uma mudança de hábito também. Então, quando a gente vai mudando de pouquinho por pouquinho, eu acredito que alinha, né? O corpo, a mente, o espírito. E aí, no corpo, incentivar sempre e ser exemplo nisso na parte de atividade física, porque não dá para a gente orientar algo que você não é exemplar. Então, eu pontuo muito que vocês vão ver eu sendo exemplar para eu poder orientar com autoridade também. Com certeza. Gabi, hoje tem uma explosão de métodos de emagrecimento rápido, né? Na sua visão, só usar medicação resolve o problema? Só a atividade física resolve o problema? Você vê pontos positivos também na medicação? Indica, fala a sua percepção sobre isso. Então, resolver problemas pode resolver sintomas, né? Eu acredito que assim, você principalmente pensar no medicamento para solucionar tudo, não vai funcionar. Ele vai funcionar pontualmente, mas se você engloba um todo, isso sim vai tratar a causa daquele problema. Então eu trago muito essa até conversa para a gente identificar causas, porque quando a gente identifica a causa, você engloba todo um tratamento. Então, só pensar num remédio como amuleto, que é o que eu vejo muito, recebo muito, de pacientes que acreditam que prescrição aqui, conduta. Eu falo, gente, prescrição hoje, você vai no GPT, tem tudo lá. Seria fácil. Até por isso que não é sempre assim, que quase ninguém consegue. Então, envolver um cenário de atuações que envolvam a orientação certa de atividade física, orientação certa da quantidade de sono que você precisa, como está o seu intestino, a parte também alimentar, entender sua rotina alimentar, e a parte de medicações que eu falo que graças à ciência, né, a Deus que capacita pessoas para trazer a ciência com os remédios que a gente tem hoje, isso dá para ter um resultado muito melhor. Então, a gente consegue, sim, trazer resultados muito expressivos, mas não só o remédio. Então, até na nossa conduta na clínica, a gente engloba um tratamento continuado. Eu mesma não gosto de prescrever algo que o paciente fique jogado, né? Que você passe um remédio e daqui tanto tempo a gente se encontra. Mas algo que você tenha esse acompanhamento contínuo, e por isso a gente traz como conduta esse acompanhamento mesmo, que envolvam ajustes até às vezes semanais. Que, por exemplo, Carol, eu tô sentindo isso e aquilo, Gabi. O que a gente pode fazer nessa semana? Não consegui bater a meta proteica. Vamos fazer ali um pool de aminoácidos essenciais para repor essa parte proteica, você não perder massa muscular. Então, a gente vai trazendo pontos que trazem um resultado muito mais eficiente, né? Ou então, o paciente que não quer fazer atividade física nenhuma e acha que o resultado vai ser igual daquela pessoa na rede social que está usando a medicação e não fala, ou então não fala que está usando remédio, está com aquele corpo, não usa hormônio e acha que conseguiu. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Acredito com o que a gente vê na internet também, né? Sim, sim. Até porque acaba trazendo um monte de pensamentos e um monte de comparação Sim. que te distancia muito mais da saúde e pode te levar, inclusive, para uma patologia, né, de aumentar seu nível de ansiedade, Sim. de depressão. É realmente sempre ter muito cuidado com o que vê, com o que ouve, né, e com o que ela acredita como verdade. E por isso que é importante um ambiente como o nosso, onde profissionais que realmente falam de ciência, que tem embasamento para o que estão falando. E falar em embasamento, você fala muito desse, eu cuido de dentro para fora. Uhum. Como você justifica essa estética, né, melhorando o interno? Há essa... Com certeza. Eu falo muito até quando a gente consegue, por exemplo, algumas deficiências nutricionais que é identificado em exame laboratorial,
E às vezes o paciente, vamos dar um exemplo aqui mais claro, uma falta de vitamina D para ter uma imunidade ou até uma disposição e um ganho anabólico, né, um ganho de massa muscular. Hoje a gente tem muita clareza na ciência que o paciente não consegue ter um ganho de massa muscular se ele está com uma deficiência de vitamina D muito expressiva. Então, às vezes, são coisas que se você trazer só uma meta proteica e indicar uma atividade física, mas você não vê de dentro como que está ali taxas realmente de exames, ele não vai ter um resultado no tratamento. Ou até mesmo excessos, né? Então, excesso de vitamina B12, por exemplo, já é um problema para quem tem problema com acne. Quem tem muita acne não pode ter em excesso a B12, mas a gente sabe que também ela muito baixa vai gerar outras consequências, como memória, cognição. Então, eu falo que isso de trazer de dentro para fora é entender cada pontinho ali de exames, composição corporal, né? Às vezes vê uma gordura visceral, uma bioimpedância, e aí acaba que o paciente está naquela fadiga e a gente entende que tem um perfil, às vezes, falso magro, né? E não entende por quê, mas você vê que a composição está muito em gordura e não em massa muscular. E aí tudo isso responde da melhor forma. Então, assim, a pele vai ser, eu acho que o maior cenário de quando a gente está bem, né? Não está inflamado, a pele vai estar ótima. Se o paciente está inflamado, vai ter acne, vai ter ali uma queda capilar, por exemplo. Então... Nossa, é muita coisa, né? É integral mesmo, né? É integral, exato. Gabi, não está aqui na minha pauta, mas explica essa questão do tá inflamado, porque tem gente que muitos termos acabam sendo banalizados, né? E aí ninguém suporta mais ouvir. Sim. Só que isso é sério, né? Totalmente. Eu acredito muito, assim, voltando mais para a nutrologia, o inflamado no sentido até do excesso de adipócito, que seria o quê? A célula de gordura. Hoje a gente tem muita clareza que a célula de gordura é às vezes mais inflamatória do que, se a gente for colocar em proporção, outras doenças. E aí, por isso, hoje a gente tem a consciência de que a obesidade é um CID, né? É uma doença. E ela gera um processo inflamatório crônico no paciente. E se o paciente tem muito adipócito em várias regiões e camadas do corpo, né? Seja membros superiores, inferiores, abdominal, principalmente abdominal, a gente sabe que isso leva a muitas desordens metabólicas. Seja de ter uma dislipidemia, né, que é um excesso de colesterol, levar a um diabetes. Então, se o corpo já está em deficiência de produção de insulina ou em excesso, ou tem muito colesterol, tudo isso é uma parte de inflamação do corpo. Então, tudo que está em excesso é porque o corpo já não aguenta mais suportar aquilo. Então, se você tem muito adipócito e ele libera citocinas inflamatórias, como interleucina 6, que é muito inflamatória, tudo isso é condizente de falar que o seu corpo está inflamado. Só que, claro, hoje, né, na internet a gente vê assim, tá com dor de cabeça, está inflamado, tá isso, tudo tá inflamado. Não necessariamente, né, mas ter a consciência de que está com uma porcentagem de gordura alta, você tem muito adipócito, isso é consequência de estar, com certeza, inflamado. Quais as principais consequências do efeito sanfona, né? Além da fadiga metabólica, mas explica isso de uma forma prática, né? Porque muitas vezes a nossa audiência, até eu tenho dúvida ainda o que é esse metabólico ou a fadiga, mas de uma forma realmente simples, de problemas que eu possa enxergar claramente, porque as pessoas acham que isso é bem tranquilo, né? Tá tudo bem, engorda, emagrece 1 quilo, 2, 3, e vai vivendo assim. Sim. Há um real impacto? Sim, há muitos prejuízos, até se a gente pensar que o efeito sanfona é muito hoje visto em pacientes que às vezes usam, né, igual uma medicação com amuleto. Por exemplo, você tá lá num sobrepeso, numa obesidade, usou uma medicação e atingiu uma perda de peso. Só que perder peso não é melhorar a sua composição. Porque muitas vezes perder peso, você está perdendo massa muscular. E o que é o grande problema? Quando você perde massa muscular, sua taxa metabólica reduz. Ou seja, o seu metabolismo cai. Então, ao invés do paciente acreditar que estou mais magro, agora meu metabolismo vai funcionar melhor, se você emagreceu às custas de músculo, o seu metabolismo cai. Então, se você para de usar uma medicação que controla o seu apetite, você vai estar com o metabolismo mais lento e você vai ter um efeito rebote. Ou seja, ficar nisso de ganha, perde, o seu corpo realmente entra ali, às vezes eu brinco como se fosse num choque. Igual a gente tem um choque, às vezes uma parada cardíaca, porque ele não entende, então, onde que ele está. E isso vai afetando todos os órgãos, porque pensa,
Em um momento você tem um suprimento muito grande de comida. Do nada você parou de ter comida. Aí você tem muita vitamina que tá recebendo, você parou de ter vitamina. Pensa pra nós, se tá nessa oscilação ali, seja de humor muito deprimido, muito excitado, enfim. Tudo que tá em excesso, não tá em um equilíbrio, vai gerar consequências. E aí por isso que eu falo que o emagrecimento não deve ser pontuado na balança, mas em melhorar a sua composição. Porque se você emagrece às custas de gordura, tendo uma massa muscular efetiva ou aumentando massa muscular, o seu metabolismo às vezes aumenta. Então, quando você para de tomar um remédio, é muito difícil você ter esse efeito sanfona. E aí, com isso, você consegue até ter uma manutenção do peso perdido. E para a saúde, isso não tem nada melhor. Então, você evita de ficar nessa inflamação, desinflamação, que acaba sendo muito pior a longo prazo do que se você ficar num déficit calórico, por exemplo, que às vezes as pessoas têm medo, né? Então, na verdade, músculo... É vida. Quase isso. Eu falo que hoje, assim, o que eu mais fico no pé dos meus pacientes, bater meta proteica, vamos preservar a massa muscular. Porque se for pensar, o que garante hoje um prognóstico muito bom para um paciente que está na UTI, por exemplo, né? Um idoso que está na UTI. A gente já tem muito estudo que mostra que quem tem uma eficácia de um tratamento que esteja em internação é você ter uma boa massa muscular. Por isso que o maior ponto, até na nutrologia hospitalar, é a gente ter esse foco de não deixar o paciente perder massa muscular, né? Evitar essa sarcopenia, que é essa perda expressiva. Então, é o que eu mais fico ali pontuando e a gente vai fazendo bioimpedância dos pacientes para tentar ver como que está essa parte de massa muscular. E assim... Que é o mais difícil. E tem muita gente hoje que tem essa oportunidade de ter essa consciência. Eu, particularmente, nunca gostei de musculação, Sim. mas eu sou uma pessoa prática e disciplinada quando aquilo realmente é importante para mim. Sim. Então, assim, se fosse dançar, porque antigamente o importante é você estar se movimentando. Sim. Então, eu ia preferir fazer dança, natação, malabares, o que fosse. Tudo. Mas a musculação não. Até chegar agora no climatério e ouvir que a sarcopenia, a osteopenia, tudo isso vai piorar muito e que o músculo é que é importante e pode prevenir. Eu falei, sacanagem. Eu vou ter que gostar disso, né? Não, e gostar eu acho que nem assim, mas tem, porque é como você falou, é vida. Tá traduzido Nosso isso. coração é um músculo, né? Então, ele é bombardeado por músculo. Eu falo que, então, hoje, o que sustenta o nosso corpo é o músculo, além dos ossos. Mas se não tem músculo, o osso fica ali na, né, osteopenia também. Então, preservar massa muscular acho que é um bem... imprescindível. E que desde o começo da vida a gente deve, né? Sim. Ter essa consciência ali de uma criancinha, incentivar a fazer alguma atividade física que tenha esse estímulo. Lógico, não vai estimular a musculação para quem está na fase de crescimento, mas ter essa consciência do movimento até como consequência de ganhar massa muscular também. Sim, e desde o início, tudo que você repete vai se tornando um hábito e hábito ele vai acontecer como escovar os dentes. Sim. Então, é outra coisa que também foi desafiadora para mim, imagino que seja também para você que não teve esse incentivo em casa, e não é culpando de forma alguma, né, ninguém. Eu tive colegas que faziam atividade física, eu me lembro da Daniela, até hoje, foi a primeira menina que a gente viu com músculo assim na perna, né? E também só porque ela namorou um personal e tudo, né? A gente, academia! Porque né, era jazz, aí assim... Nossa, e eu querendo fazer jazz, porque sempre fui uma adolescente... É ótimo para ganhar massa muscular, porque você tem que ter consciência. Eu fui bailarina por muito tempo, então eu falo, graças a Deus minha mãe me colocou no balé, que eu já tenho uma memória muscular muito boa. Tem que estar travada ali, ó. Tá assim. E você acredita que eu sempre tive tanta vontade, mas essa questão da obesidade, tanto que isso machuca, principalmente adolescentes. Sim. Uma adolescência de oscilação de peso muito grande, eu já cheguei a pesar 117 quilos. Caramba. Você tem noção, eu tenho uma vida, assim, com essa questão do peso, que foi bem desafiadora. E isso traz equilíbrio. Sim. Então, eu fazia jazz mais pesada, e ainda meu pai brincava. Não, nem vou falar dessas brincadeiras do meu pai, que não é legal. Mas a minha mãe falava assim, gordo não tem nome, viu? É o gordinho da esquina.
E gordo tem a mão bonita e o rosto bonito. E é uma forma, e de verdade, porque virar referência de algo baseado, né, ali no corpo é bem desafiador. Sim, então, demais. automaticamente você já não gosta tanto Sim. de academia, né? Isso na adolescência, que na minha época não era tão complicado igual é hoje, imagina. Então eu sempre preferi a natação, a dança. Sim. Então é importante que a gente instrua isso desde já e que isso se torne um hábito, que seja facilitado. E se você, assim como eu, não teve... Toda hora é hora de começar, Gabi? Toda hora, com certeza. A melhor hora é ontem, né? Assim, então, quanto antes conseguir. E até porque a gente vê hoje que a longevidade é algo que está cada vez mais presente, então a gente consegue sim ter qualidade de vida aos 60, 70 anos, então por que não começar agora, né? Falo, minha avó é um grande exemplo, ela tem 86 anos, e aquela ali eu falo, ela não tem tempo ruim, todo dia acorda glorificando a Deus, e aí eu falei para ela, né, sobre a importância de ter músculo, ela, não, então eu vou malhar todos os dias. Esses dias ela foi fazer bioimpedância, 8% de gordura, com 25 quilos de músculo. Aí eu falei, depois dessa, ninguém pode falar que não consegue, que tá tarde, porque ela está com 86 anos. Te mostro depois. Gente, que gracinha. Ontem nós recebemos aqui também a Cosette, que tem uma história lindíssima. Ela tem 84 anos, foi uma das primeiras, entre as 9 primeiras professoras formadas em Brasília, o Juscelino Kubitschek, e estava, o Juscelino Kubitschek é o JK, né, a mesma pessoa? É o JK, porque ela falou JK. Ele foi o paraninfo da turma. Meu Deus. E assim, e olha que coisa linda que essa mulher está fazendo. Ela foi até o Butão e inclusive ela veio gravar um vídeo para esse rei, que lá eles incentivam medir a população não pelo PIB, mas sim pela felicidade, que é o produto. Isso. E forte, saudável. Sim. Quando ela falou que tinha 84 anos, que eu fui deixá-la até lá fora, eu falei, e magra, gente. Porque é incongruente você pensar que alguém com 84, ela estava de salto, super se movimentando. Eu quase falei mobilidade assim... devia estar excelente, flexibilidade, tudo. Tudo. E extrema cognitivamente. Sim. Até porque, entendam, demência não é normal. Não. Com 60, nós fomos acostumadas a banalizar a dor, isso é da idade mesmo, sim, já tá ficando... Não, pode ser até diferente, mesmo né, do Gabi? próprio climatério, né? Então, assim, infelizmente é uma visão que, graças a Deus, está sendo transformada das mulheres que sabem que nessa fase tudo muda e que a gente sim tem uma queda hormonal muito expressiva. Então, por que não trazer, né, esses hormônios que estão em queda de volta e não normalizar alguns sintomas que não são normais? Quem passa por isso sabe, né? Então, eu falo por experiência também, minha mãe, que estava numa fase que eu falei, não é normal estar assim. Então, quando a gente cuida, ela hoje está com outra autoestima, outra disposição. Então, isso é, sim, muito importante da gente entender, né? Porque eu acredito que essa parte até hormonal ficou banalizada pelo momento. Então, é tudo sobre em qual momento, em qual dose, para quem, com quem. Então, não simplesmente ver na internet certas coisas e a gente acreditar que para todo mundo é daquela forma. E o climatério é muito sério. Para nós mulheres, né, essa ciclicidade, e eu, por estar realmente vivenciando isso de forma dolorida, porque como você vai vivenciar seu climatério tem tudo a ver com os seus anos anteriores. A medicina chinesa já traz isso. Eu não sei se você já leu, mas provavelmente sim, o cérebro na menopausa. Sim, e o quanto é enlouquecedor mesmo, porque toda a nossa proteção está ali no estrogênio, sim, e também na progesterona, e de repente, e tantas pacientes que acabam indo para o psiquiatra, sim, porque cognitivamente, até as confusões mentais, o medo quando você ouve que dali ou eu vou, é desafiador, né? E é importante que nós saibamos disso e que a gente explique, porque muitas vezes o marido, o filho, a sociedade, o trabalho não vai entender porque que, de repente, tantas mudanças emocionais mesmo acontecem. Então, é para além do calorão, é para além da questão da indisposição. Ai, porque eu estou ressecada e não estou querendo transar. Nossa, se isso fosse, né, o topo ali dessa cadeia do que não se vê. Sim.
Então, é importante, muito importante, mas a pergunta para você, onde identificar o quanto é responsável, né, essa questão das terapias, dos injetáveis, que vem ganhando espaço cada vez mais, do que uma automedicação ou uma hipermedicação para essas pessoas. Então, acredito que até atrelado a essa parte das redes sociais, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo muito que o que se expõe hoje, né, na mídia, infelizmente, é só às vezes o que deu errado, né, esse sensacionalismo. Então, a gente ter uma confiança e segurança em profissionais capacitados e renomados para indicar aquilo como individualidade. Então, quando a gente realmente identifica que há desordens nutricionais, vitamínicas, ou até mesmo que o paciente está num estado de má absorção, as terapias injetáveis, né, parenterais ali, elas são maravilhosas. Então, eu falo muito como se fosse pensar que o paciente está aquele piriri ali lascado, que aí vai para o pronto-socorro, ou que você precisa mesmo de um suporte de imediato, e ele vai para o pronto-socorro, toma um remédio na veia. A resposta é imediata, então, né? Logo você vê aquilo. Então, eu falo que essa parte também dos injetáveis é você entender que é uma resposta muito mais rápida, eficaz, na maior parte das vezes, mas que a gente precisa entender, sim, o cenário do paciente. Né? Não é hipermedicalizar, colocar ali sobrecargas do que não está em necessidade, mas saber que é algo que agrega no tratamento. Então, seja das medicações, seja de uma terapia injetável, que traz sim um resultado muito expressivo, quando bem indicado, para quem, em qual momento. Né? Então, hoje até a gente vê muito pacientes, por exemplo, pós-bariátricos. Eles não vão ter uma absorção intestinal, não vão ter uma absorção de nutrientes, conforme outro paciente que não tem. Então, assim, eu falo que nesse cenário é imprescindível pensar um injetável, porque eles vão ter uma absorção muito melhor, com certeza. E as medicações, no mesmo sentido. A gente tem muito hoje esse aspecto de saber que a obesidade é um CID. Então, por que é um CID? Ela é uma doença que o corpo daquele paciente é diferente de quem não é, né? Não tem, às vezes, uma herança genética de também predisposição à obesidade. Então, você que relatou que desde a adolescência sofre com essa oscilação de variação de peso, a sua fisiologia é diferente de quem, na sua idade, não tinha isso. Porque hoje a gente sabe que, né, igual esses hormônios intestinais que são presentes nas medicações para emagrecimento, o seu intestino vai ser diferente a composição bacteriana de quem não tem obesidade. Então, você talvez é uma paciente que é sim uma candidata a usar por mais tempo uma medicação. Sempre. Porque é um tratamento, gente. Então, entender que a obesidade é algo que demanda um tratamento contínuo. Felizmente, não há uma cura, há um controle, conforme o lipedema também, né? Que é um outro cenário também de CID que vem sendo cada vez mais bem estudado, que a gente vê uma abordagem que precisa unir a parte medicamentosa também. Com certeza, Gabi. Outra coisa, você traz uma presença muito autêntica nas redes sociais. Como se manter tão frequente sem perder seu propósito e sua verdade? Eu falo que, graças a Deus, isso eu gosto, então acho que isso facilita, né? Porque eu oriento muito, assim, pessoas que ainda não estão no digitais de falar como é importante essa presença, porque eu acredito que hoje o nosso Google é pesquisar no Instagram, né? Um perfil ali de seja qual for o profissional. Mas a parte do digital, para mim, é uma forma até mais leve, porque eu consigo muito não ter uma obrigatoriedade com aquilo. Em qual sentido? Não é uma rigidez para mim, porque eu realmente me sinto mais leve, mas foi um processo. Então, assim, quem me conhece há um tempinho a mais, meu marido, por exemplo, sabe que, e ele me incentiva muito nisso, não era uma coisa que eu tinha, assim, a vontade para expor a minha vida, por exemplo, porque a gente fica exposta, né? Mas eu fui trabalhando isso sabendo que eu poderia conduzir meu cenário ali de exposição para inspirar e ajudar outras pessoas. Então, acho que trazer essa outra visão, e não uma futilidade das redes sociais que tem hoje, mas que mostrar, às vezes, a minha rotina, vai inspirar outras pessoas a poderem fazer o mesmo, e entender que é realmente isso parte do meu propósito também, né? De, às vezes, trazer uma mensagem ali do meu devocional, que eu sei que vai impactar outras vidas também, e saber que na parte profissional, hoje, a gente precisa, né, precisamos estar posicionadas, porque se nós, como um respaldo de segurança, ciência, não vamos estar lá, outros profissionais vão ter destaque. Então, acredito que muito além de julgar, às vezes, coisas que a gente vê na internet, né, nós que acreditamos que estamos ali no caminho da ciência, do propósito, a gente precisa estar bem posicionado também. Sobre fé, propósito e medicina, como você concilia esses 3 pilares
e como você comunica isso para os seus pacientes? Eu acredito que a minha vida, eu falo muito que assim, a maior pregação não deve vir por palavras, mas pelo nosso agir, né? Então, seja ali num olhar, seja numa escuta, seja na forma como a gente vai se portar. Então, acho que tudo isso comunica o que eu acredito, o que eu vivo, e essa parte do evangelho da mesma forma. E de sempre, assim, eu falo que eu sou muito sensível ao que o Espírito Santo vai me falar. Se em consulta eu sentir de falar alguma coisa mais profética, eu falo mesmo. E aí me dou a abertura de falar como não só uma parte médica, mas como cristã. Então, de ser sensível a isso e não me prender entre Gabriela médica, Gabriela filha de Deus, Gabriela esposa, mas de sermos uma extensão em todas as áreas que a gente vai estar atuando, né? De ser filha de Deus mesmo. Maravilha. Gabi, explica pra gente um pouco sobre essa questão da microbiota, porque até o climatério, claro, né, porque eu tive que conhecer a mim mesma. Você sabia que eu acredito também nisso? Eu nunca tinha parado, de verdade, para me ouvir. Eu tive um apendicite grau 4. Minha barriga ela é rasgada da ponta do umbigo até... Porque eu achava que era uma cólica e resistindo por nunca parar para me ouvir, sempre trabalhando, negligenciando toda essa parte que eu deveria ter visto com calma. Então, eu acredito que Deus ele é tão perfeito, inclusive nessas fases, que agora eu estou tendo que escutar meu corpo, que entender, como, por exemplo, falar da microbiota, que é muito importante. Quando é na vida que eu ia querer conversa, de que micróbio o quê? É Yakult? Como é que faz? E hoje é tão importante porque até essa questão das bactérias, elas são importantes para o nosso intestino, né? Ter esse equilíbrio. Explica de forma mais prática, né? O que é, como a gente manter isso, a importância da questão do intestino, até para a absorção de medicamentos, seja do que for, né, desse intestino ser o nosso segundo cérebro, que isso é verdade, que tem hormônios que estão ali, ou seja, eu fiz quase 10 perguntas, pode ficar à vontade para responder. Então, eu falo muito que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque parte de grande quantidade de bactérias que reside no nosso corpo hoje está no intestino. E o que elas fazem, como que elas vivem, aquelas coisas, né, de onde você veio. Então, assim, o nosso intestino, quando está bem equilibrado em qualidade, quantidade de bactérias, tudo funciona da melhor forma. Em qual sentido? Emocional, imunológico, saciedade e até mesmo a parte digestiva. Porque hoje, quando a gente tem esse equilíbrio de boas bactérias, a gente tem muito conhecimento que a serotonina, por exemplo, mais de 90% da serotonina, que é um neurotransmissor que vai estar envolvido em ansiedade e depressão, está sendo produzido no intestino. Então, se você pensa que você não tem essa regulação das bactérias no intestino, a serotonina não vai ser bem produzida. Então, se você está com aquele desequilíbrio de bactérias, você já não vai ter uma condição emocional adequada. Até eu brinco assim, aquela expressão de estar enfesada não é à toa, né? Se o intestino não está funcionando, esse processo digestório, é porque as suas bactérias não estão em equilíbrio, e aí isso vai afetar na sua digestão, que vai afetar nas suas emoções, porque a serotonina também não vai ser produzida. E outro ponto que acontece muito hoje, que eu falo que é uma das grandes causas, às vezes, de não ter uma facilidade para perder peso. A gente sabe que as incretinas, que são os análogos, né, as medicações para emagrecimento hoje, são compostas por hormônios intestinais. Se a gente pensa que eles são produzidos no intestino, mas você não tem uma produção de bactérias adequadas no intestino, esses hormônios também não vão ser produzidos, ou se são, eles não vão ser expressados à resposta. Como assim? Falo que o GLP-1, o GIP, que são os componentes, por exemplo, do Mounjaro, né, que hoje está em muita evidência, eles são produzidos os dois no nosso intestino. Se a gente não tem essa microbiota adequada, você não produz bem esses dois hormônios. E se você não produz bem esses dois hormônios, os efeitos deles não vão ser produzidos no nosso corpo, que é o quê? De gerar saciedade e a lipólise, por exemplo, que é essa queima e quebra da gordura. Então, se você já não tem esse intestino ali equilibrado, você vai ser uma pessoa que tem predisposição a ter uma ansiedade ou uma depressão, a ter um ganho de peso, e na parte imunológica a mesma coisa, porque a histamina, que seria um sensitivo mais para alergias, vai estar muito mais aflorado.
E aí acaba que você tem mais sensibilidade a ter alergias, seja tópicas, seja alimentares. Então, assim, a microbiota, eu falo que é a população que mais a gente deve focar em cuidar para ter. Só que hoje a gente tem muito isso de, vou tomar então só os probióticos, né, que são essas fontes de bactérias vivas para recolonizar a sua microbiota. Mas não adianta o paciente, e eu passo muito, né, prescrevo ali certas cepas de bactérias para recolonizar, quando a gente identifica que está em falha do paciente, mas não adianta você recolonizar se você vai comer alimentos que vão matar essas bactérias boas e proliferar as não boas, como o açúcar, por exemplo. Então, a gente sabe que o açúcar, ele vai acabar proliferando as bactérias que não são boas e matando muito as que são boas. E aí, hoje, o que mais se consome e que tem um vício grande aí dos pacientes, o danado do açúcar. Então, às vezes, muitos dos alimentos industrializados. Então, não adianta você pensar o que a gente falou, em um tratamento pontual, mas um cenário de mudanças, né? Então, da sua consciência alimentar, do que você vai tomar de probióticos, do que você vai ter de pensamentos que vão afetar nessa produção de serotonina, que vai afetar nas emoções. Então, assim, esse segundo cérebro é porque está muito interligado. Então, tudo que produz aqui afeta a conexão direta, né? Intestino-cérebro afeta muito. Então, a gente precisa, sim, ter muita consciência do que vai consumir, do que vai pensar, do que vai fazer, porque é um tripé de cuidado, né? Que aí eu falo, é o corpo, mente e espírito, totalmente alinhado. Se eu estiver errada, você me corrija, tá? Vamos lá. Porque agora eu consegui entender, acho que vai facilitar, se você, assim como eu, busca por um entendimento, né, por uma analogia. Sim. Então é o seguinte, porque só de pensar em bactéria, a gente já pensa que é coisa ruim, porque foi a bactéria que veio o Covid, que veio tudo. Então, não. Temos vamos lá, o coletivo, igual lá na escola, né, de bactérias, então vai ser a microbiota. O monte de bactéria que vive dentro de você e que tem que viver. Sim, as boas bactérias. Sempre vai ter mas uma vai outra... ter as ruins também. Sim. Né? Quando a gente tem um desequilíbrio nessa quantidade e qualidade, a gente tem a disbiose, que é esse desbalanço entre qualidade e quantidade. Que, ou seja, você prolifera muito mais as que não são boas e mata as que são boas, que precisam estar presentes ali. Então, aí você tem essa disbiose que gera muitos sintomas, sinais no paciente. E aí eu tenho que ter esse cuidado de fazer com que a minha população aumente, ou seja, de alimentar essas bactérias boas, Exato, ao invés de alimentar as bactérias que não são boas. É um rolê, né, menina? É como se fosse pensar assim, hoje a gente consome muito alimento que, na grande maioria, não é orgânico, não é aquela coisa que, né, ali nossos avós consumiam, a plantaçãozinha, o leite que era da vaca, de fato. Então, tudo isso tem fontes de bactérias vivas. Eu falo que Deus é muito perfeito, porque, por exemplo, um Yakult que a gente sabe que vai ter ali, mas num leite realmente mais da vaca, puro, ele tem essas fontes de bactérias que vão recolonizar a nossa flora intestinal. Mas se você consome um leite de caixinha achando que isso vai ter, aquilo já tem tanto produto químico que isso não vai ter produto vivo mesmo de bactérias. Então, o kefir, por exemplo, é um alimento que a gente cultiva bactérias vivas, que eles se proliferam e que recoloniza muito a nossa flora intestinal. Só que hoje a gente quase não consome nada in natura. E aí, por isso que é tão difícil e tantas pessoas têm tanto problema intestinal. Porque a gente não consome alimentos que vão ter essas fontes de organismos vivos, que são muito importantes para nós. E isso começa, eu falo até da importância desde o parto. O parto normal entre o parto cesáreo tem uma grande diferença. Sim. Porque a gente pensar que a flora vaginal, né, também é colonizada por bactérias. Se a mulher tem ali uma produção de anticorpos específicos, quando o bebê nasce por parto normal, ele já consegue adquirir da flora vaginal da mãe anticorpos que na cesárea ele não vai adquirir. Então, por isso que fala muito da orientação, às vezes, de um parto normal, ser mais saudável para o bebê, também por todo esse contexto. Então, assim, não é à toa, eu falo, Deus é realmente perfeito em alinhar tudo para trazer uma consequência positiva, né? Nossa, essa também eu não sabia. É muito importante. E aí, por isso que hoje, por ter muitos partos cesáreos, né, mas que às vezes é necessário, também tem essa consequência dos bebês adoecerem tanto, né? Tem estudos, enfim, às vezes alguns em mais análise robusta para trazer essa evidência, mas já tem muita evidência mostrando isso. E é fisiológico da gente pensar também. Você nasceu de parto normal? Normal.
Eu de cesárea. Gui, você nasceu de... Cesárea. E lembra que nós dois estávamos conversando aqui o tanto... Eu nunca tive amidalite. Olha, nunca teve amidalite, o tanto de bezetacil tipo assim, nunca que a gente tomou. bezetacil, já tive amidalite, eu nunca tomei bezetacil. Michael, você nasceu de parto cesárea? Anormal. Anormal. O anormal também aí é uma consequência. Quando sofreu... Não, sério, foi normal? Ele nem sabe. Nem sabe. Vamos perguntar para sua mãe. Gente, e sem falar, né, dessa questão do parto normal, né, da normalidade, sim, que é isso. E tem tanta... É outra coisa que precisa realmente ser desmistificado e trazer o benefício. Eu acho que a questão do parto, mais uma vez, da dor naturalizada, que o parto tem que doer muito, que todo mundo fica morrendo de medo. Era um jeito de ninguém transar antes do casamento, encher de filhos, só que hoje, gente, é muito importante que esse espelho quebrado que nós tivemos, porque a mulher já vai com medo para uma situação, sim, que ela pode ser linda, que ela pode ser... hoje tem forma de não ser tão doloroso, né, que vai continuar tendo os benefícios. Então, às vezes, uma analgesia não vai ser o problema ali nesse parto. Tem os partos humanizados que trazem, né, um acolhimento naquele momento. Eu não sei como é um parto normal, porque o meu também foi cesárea, porque eu me alimentava tão bem que eu tive diabetes gestacional. E assim, eu comi tanto sanduíche, enfim. Mas que bom, né, que Deus existe, a gente fica consciente e tem a responsabilidade de poder transmitir isso, né, através do nosso conhecimento, porque não é o fato de entender que eu não tive essa, né, consciência ou perceber a importância disso, mas eu falo que a maturidade, como o climatério, me trouxe esse tempo agora também para refletir, mas pela responsabilidade de cuidar da outra mulher. Sim. E de realmente cuidar e falar e avisar. E é por isso que talvez nesse momento também muitas mulheres elas peguem determinadas causas como suas, sim, e como nossas, porque no dia que as mulheres entenderem o quanto é importante nós estarmos próximas, cuidando uma das outras, no podcast anterior, a Sil falou que... a Sil não, o esposo dela, né, o Dr. Gustavo, trouxe que são as mulheres, sim, que curam, que levam o homem, que levam essa família. Então, a nossa força é muito grande. Sim. Então, tem alguém que ganha quando a gente está... unida ali, né? Unida, e tem alguém também que ganha quando a gente está desunido. Sim. Assim como até indústrias farmacêuticas, essa questão toda da comparação, sim, onde a gente vai estar brigando, consumindo, comprando. Então, é muito importante que você saiba quem você é. Sim. Né? Em Deus, em nós mesmas, e nos aproximemos uma das outras, porque a amizade verdadeira, as relações curam, fazem toda a diferença na vida de uma mulher, né, Gabi? Com certeza. Vamos lá, você mencionou que deseja ter um negócio próprio, né, e oferecer cursos e mentorias, ter o seu próprio negócio, né? O que te inspira a ensinar e a multiplicar esse conhecimento? Esse negócio já existe, já está programado para como é, para quando é, nos conte. Spoilers aqui, né? Vamos lá? Algo dentro de mim sempre foi muito forte, eu tenho a família também de empresários, então, seja ali na faculdade, empreender de uma forma ou outra, eu estava vendendo, eu falo que, né, o ser médica, qualquer profissão, somos vendedores também, né? Então, estamos ali também empreendendo de alguma forma. Mas a parte de ensinar, trazer esse conhecimento, eu acho que sempre foi muito forte dentro de mim. Hoje ensino crianças na igreja, mas acredito que já está também algo que Deus está trabalhando. Então, eu tenho muito esse chamado, acredito, para realmente lecionar. Então, essa parte do digital, que já é algo presente na minha vida, eu venho trabalhando para, em breve, sairá algo aí para a gente realmente divulgar mais, né, com realmente programação, mas é algo que eu ainda estou em oração e programação para realmente trazer em focos. Hoje já tenho feito muito observerships, que seriam mais trazer médicas que querem estar no mesmo lugar que eu para me acompanharem. Então, isso eu já faço hoje e, a partir disso, tenho desenvolvido algo para gerar realmente um volume maior de capacitação para outras médicas, que não seja só presencial, mas também no digital, principalmente. Estou anotando aqui porque o Espírito me disse algo. Você disse que não tem, que é bom a gente estar sensível, né? Amém. E eu vou deixar anotado para te falar algo E podcast aqui. É algo que eu sempre tive dentro do... Então pronto, então foi testificado. Tá bom?
Porque se diz que testificação existe, Uau. ainda bem que está escrito, né? Está escrito. É isso. E tá aqui o Maicon, que não me deixa Não. mentir. Você não sabe também há quanto tempo eu busco e falo que a gente tinha que ter uma pessoa para ter um devocional mesmo, nesse formato. E aí, você falando de médicos, eu falei, e não é só para médicas, porque falar de alimentação, devocional, instruir outras mulheres, e através de um podcast, porque isso tem que estar no YouTube. Isso eu falo que tem tanto potencial quando a gente recebe muito e não coloca isso para fora, é um potencial que vira maldição. Sim. Agora, você transformar todo o potencial em potência e poder mostrar para essas mulheres que nós podemos, sim, ser grandes potências, primeiro em nós, para depois isso transbordar, é isso, Gabi. Ai, É sobre uau. isso. É sobre Então, isso. estamos aqui. E se você pudesse dar um conselho, tá, para essas mulheres que hoje estão tentando recomeçar, seja o corpo, carreira, autoestima, eu sempre peço, né, que nesse momento final, antes do nosso Na Ponta da Língua, você está aí emocionado também, estou com o coração bem, que você deixasse uma mensagem, e seja a mensagem que vier ao seu coração. Quando eu falo em mulheres, eu por muito tempo, né, eu também já vim do digital, não com essa decisão agora, mas lá atrás eu tinha uma resistência muito grande com mulheres. Primeiro porque a gente aprende o tempo todo que mulher fofoca, e normalmente a gente já vem, quando você tem um propósito, tem algo, para tudo ficar te mostrando que não faz, se afasta, né? E sempre tinha essa confusão, gerenciei joalheria, um monte de colaboradora, tudo mulher, e aquela confusão, e todo mundo menstruando ao mesmo tempo, você tem noção, eu falava... Gente, aí eu fui para o corporativo trabalhar com uma sequência, né? Liderei mais de 100 mecânicos e toda essa equipe de homens. E a paz, que a gente jogava dominó, ninguém briga, no máximo ele fala, e a sua irmã, né? Sua mãe, minha sogra, e um briga com o outro, mas ali, só que tudo isso, né, nos afasta, além do feminino, também das mulheres, principalmente alguém que tem essa função de comunicar e de cuidar. Para você ter uma noção, eu tinha uma frase que eu falava, gente, mulher é um bicho tão ruim que ela sangra todo mês e não morre nunca, não tem como uma coisa dessa, para você ter noção. E aí eu fui convidada pela editora Gente e a Roseli, né, a gente passa por 7 dias para fazer essa imersão, para escrever um livro, enfim. E tudo que eu escrevia, e ela falava, né, eu até tenho esse material, mas por que você não enche só para mulheres e tudo? Não! Tipo, tudo que era nesse sentido, até que Deus nos transforma de tal maneira que hoje eu vejo o quanto é cuidar da mulher. E só foi assim, porque as coisas para mim também têm que fazer sentido, né? Não, porque se eu cuido da mulher, eu cuido do lar, eu cuido dos filhos, cuido dos maridos, você cuida de todo mundo. Então a gente tem realmente que olhar para você, mulher, e as mulheres têm que estar unidas, não permita mais que todas essas coisas que vão entrando, né, nessas brechas para que a gente se afaste, porque nós unidas somos uma potência muito grande. É isso. É surreal. Agora eu até gosto mais de ser mulher, né? Tô tentando ficar bem, né, menininha. Mas é verdade, é tão importante isso, né, Gabi? Sim. Então, deixe essa mensagem a que vier ao seu coração. Imagino aí que sejam para as mulheres, mas o que vier, olhando para a câmera. Você carrega algo muito grande dentro de si. Eu acredito que seja mulher ou homem, temos algo que Deus colocou individualmente na vida de cada um. E eu gosto de trazer, né, eu acredito que eu tô aqui para trazer essa consciência na vida de qual fase você esteja vivendo, para você viver essa potência nos dias ordinários, mas você viver o extraordinário. Então, trazer essa consciência de dentro para fora é cuidar com excelência e com cuidado mesmo, escutando, acolhendo, mas que não comece em mim. E que, como a Carol falou aqui, a gente cuida para que isso transborde. Então, da mesma forma onde você está hoje, que isso faça sentido para que você seja cuidado e isso traga também cuidado na vida de outras pessoas. Sirva com excelência, entregue o seu melhor, porque quando você tem essa consciência que muda o pensamento, também muda o seu comportamento. Lindo, e você falou uma coisa que eu também nunca tinha ouvido um profissional falar, porque a gente incentiva muito a você fazer atividade física,
eu, para conseguir algo de alguém, muitas vezes até quando eu estou fazendo processo de autoconhecimento, ou quando estou atendendo, porque às quartas-feiras eu ainda faço, eu ainda atendo, que eu amo, mas você vê que a pessoa não faz atividade física. Eu falo, se não é por você, que seja pelo seu filho, pelo amor de Deus. Agora, se nem pelo seu filho, seja temente a Deus, como você falou, cuidar do nosso corpo é cuidar do templo do Espírito Santo, né? E foi quando eu tive essa consciência, por isso que eu te falo que valeu muito a pena e nada vale mais a pena do que esse tempo e essa consciência de hoje, porque até vícios, até a questão da alimentação, quando você tem um temor a Deus, você pensa no teu corpo como templo e fala, poxa, olha o que eu estou fazendo, né, com o que ele me deu. Então eu acho que também é algo que vale a pena você repensar. Que até fala na palavra, né? Sejais comais, bebais, então o que você come, o que você bebe é para glorificar a Deus. Então, se o paciente, a pessoa está comendo ou bebendo em excesso, aquilo não, com certeza, não vai estar glorificando a Deus. Então, seja o que façamos, seja para glorificar a Deus. Não adianta a gente querer desempenhar tantas funções, tantos ministérios, se o seu corpo não está bem. Então, muito antes de cuidar do outro, entregar o melhor na sua profissão, se você não está bem, você não vai conseguir entregar isso para ninguém. E outra coisa que eu sempre falo, tanto nas minhas mentorias ou nos meus processos, é que o corpo, ele é uma inteligência. Sim. E aí, você não dorme bem, você não descansa, sim. E aí daqui a pouco... E você ainda fala que ele é feio, porque tem uma coisa, independente, nossa, Gabi, do peso que eu estivesse, né, principalmente depois dos meus processos, mas eu já tenho mais de 7.000 horas de atendimento e quando eu transicionei e entendi realmente a gratidão, eu falo, né, e eu comecei a cuidar de mim, não porque eu me rejeitava, mas sim porque eu me amo. Então, quando a gente emagrece muito, você tem, claro, a interna da coxa, do braço, para quem não malha, porque eu vou tomar vergonha, eu vou malhar, eu já falei que eu vou virar esse jogo. Mas eu nunca olhei e falei com demérito para o meu corpo, porque é o meu braço, é o meu corpo, foi o que Deus me deu. E se eu não tive as melhores decisões, ou se nasci com a obesidade, porque é uma doença, então eu posso começar a cuidar por amor. Então, cuide de você porque você se ama. Sim. Isso, eu acho que faz a grande diferença, né? Não permita que você mesmo se olhe dessa forma, ou se diminua, ou que alguém, ou um companheiro, né, te julgue de alguma forma. O importante é que você realmente... Eu falo que no dia que você descobre quem você é, nunca mais você quer ser outra pessoa. É isso. Mesmo com flacidez. Sim. E se isso te incomoda, no graças a Deus, a pode tecnologia mudar, a ciência trouxe para melhorar, mudar, vamos, né? Que vamos! E é isso. Princesa, foi sensacional. Obrigada. Realmente muito bom. E vamos ao nosso quadro. Eita. Vamos lá. Quadro final. Emagrecimento é? Transformador. O maior mito sobre estética corporal? Futilidade. O erro mais comum de quem quer emagrecer? Não bater meta proteica. Fé e medicina caminham? Juntas. Um aprendizado da vida profissional? Muitos. Acolha e sirva independente. Um hábito que transformou sua saúde? Tempo de qualidade com Deus. Uau! Não era para eu ficar calada, era para você. Né? Primeira vez, viu? Sensacional essa resposta. Uau! O que não pode faltar no seu dia? Tempo com Deus. Um conselho para quem quer começar a cuidar de si? Tenha consciência que você é templo do Espírito Santo. Beleza é? Excelência de Deus. Eu acredito que... Aí aqui é só uma palavra, né? Pode ir! O que Deus criou é belo, até porque a gente aprecia o belo, né? Então, o ser humano é desejoso, assim, por viver o belo, apreciar o belo. Então, acredito que a estética, essa beleza, vem dessa expressão da criação dele. Então, tem até um livro que eu gosto muito, que é Chamados para Criar, porque o maior criador é ele. Então, quando a gente cria com excelência, o belo é essa criação. Então, a estética não é uma futilidade, isso é realmente você trazer esse cuidado de dentro que reflete uma beleza externa, e é estar alinhado ao que ele te chama para fazer. E propósito é? Servir para glorificar a Deus.
Gabriela Amorim. Filha amada de Deus. Maravilha, sensacional. Obrigada, viu? Obrigada. Eu amei. Foi muito gratificante estar aqui no número 100 com você. Vou te chamar para fazer o 200, o 300, toda vez. Podcast. Não é? E o seu. Obrigada, viu? De verdade. Obrigada. Foi sensacional. Obrigada. Mesmo. E como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrá-la. E vai ser muito fácil, porque ela realmente tem movimentado a rede social. Espero que você tenha evoluído. Eu tenho uma dificuldade de falar em transformação, porque eu falo que Deus já nos fez perfeita como somos. Então, é daqui para frente, é evoluir e que você tenha evoluído, porque eu evoluí como pessoa, é um presente para mim. Parabéns pelo Dia do Médico. Obrigada. Eu falo que eu gravei esse vídeo, mas ele é tão sincero que eu ganhei 100 presentes. Amém. 100 presentes. Amém. Em cada entrevista, em cada podcast, eu amo conhecimento, eu não tenho interesse nisso daqui. Eu realmente me interesso tanto pelo profissional, pela história dele, por quem ele é, pelo assunto. Eu sou realmente interessada. E eu falo que quando as coisas são verdade, elas gritam aos nossos olhos. E também por você que está aí. Porque é tão importante a saúde, é tão importante, sabe, quando eu subi a escada dia desses, que eu estava com a vitamina muito baixa, não estava sabendo nada do que estava acontecendo, e eu morrendo de medo, porque eu falei, Deus, como é que vai ser? Minha mãe está com 77 anos, meu pai, né? E depois que você está divorciado, você pensa, e agora? Tem eu e o Guilherme. Por favor, minha saúde não. Então, eu acho que foi a hora que eu corri para ir. E no dia que eu fiquei 2 dias sem dormir por causa do climatério, eu falei assim, eu não posso parar de trabalhar, eu tenho que resolver isso. E graças a Deus foi o que me manteve. Então, você, mulher, que pode estar aí pensando, você tem seus filhos, talvez você esteja sozinha, talvez você é homem que crie seus filhos sozinho, talvez você que esteja dentro de um casamento, talvez você que ainda não se casou. Cuida da sua saúde, começando quando criança. Nós tivemos aqui fisioterapeutas incríveis que falaram que os 2 anos de vida é super importante que você leve a osteopata para que você possa, que naquele momento, o que você fizer vai ter repercussão para o resto da sua vida, né? Tivemos psicólogas incríveis aqui durante até esses 100 episódios, médico cabeça e pescoço, que eu amei ouvi-lo, o doutor Hernandes, foi muito bom. Não só ele, como eu tive também o doutor André, que foi através de um médico cabeça e pescoço que chamou a atenção do outro. Ele achou tão lindo o episódio do doutor André, que ele falou, mas o que eu vou falar se ele já fez tão bem? E ele veio e falou sobre trocentas coisas diferentes. Eu acho que é a área assim, que é meio que a engenharia, até por causa dos circuitos. E ginecologistas que cuidam com amor, obstetras que nos trazem a vida. Então, parabéns, né? Em nome de todos os médicos, eu parabenizo você por ter escolhido cuidar, né? Eu sou filha de uma técnica de enfermagem que foi quem permitiu que eu estivesse andando sempre pelo PS da gineco, pelo 10º andar, porque no hospital de base 10º andar era ortopedia antes. Ela foi analfabeta até os 12 anos de idade. Minha mãe se aposentou pela Secretaria de Saúde e recebeu menção honrosa do governo do Distrito Federal porque ela fez um parto. Uau. E ela movimentava ali com os médicos, todo mundo chamava a SAD, porque ela falava, opa, já acabou o horário, tem mãezinha lá fora parindo. Então, obrigada, mãe, parabéns para você, que por você que andou aí pegando 3 ônibus, a gente morava na Ceilândia, e ela pegava 3 ônibus porque ela já chegou a trabalhar em 3 hospitais. Uau. E meu pai, sempre que ela chegava do plantão, deixava, a gente tinha que ficar calado, eu e o Fábio, sua mãe acabou de chegar do plantão. Então a gente ficava quietinho até ela acordar, e depois de mais velha, sentada esperando ela chegar do plantão, ela sempre chegava ali às 7 da manhã, sentava, falava, ai, tem uma vozinha com CA, não sei se da próxima vez que voltar. E aí você vai entendendo o que é o cuidar. Eu lembro que meu pai brigava porque sempre que tinha alguém
parindo e ela já tinha carro, graças a Deus, ela sempre, o pessoal falava, fala com a Sade, e ela saía a hora que fosse para ir levar no hospital. Então, esse consultório aberto, e ele é aberto para a saúde porque foi através de uma técnica de enfermagem que ele surgiu. E hoje eu fico muito feliz em receber médicos. Estava pensando sobre isso hoje. E estou muito feliz por receber uma jovem médica, capacitada, cheia de ciência, preocupada com o outro, com o próximo. E que mais pessoas jovens possam despertar para a profissão que você desejar, mas sempre respeitando os professores, os médicos, os farmacêuticos, os lixeiros que cuidam do saneamento básico do nosso país. Eu falo que todos nós, né, quando eu estava na engenharia, eu falava para os mecânicos, vocês são os médicos dessa viatura, porque o circuito elétrico tem que ter todo um entendimento, a caixa de marcha, o que é uma retífica, e aí misturo com português, com ratifica, e sempre trouxe analogias para as profissões, porque todas elas são extremamente importantes. E todas elas trazem vida. Sim. Né? E levam vida. Quando eu falava para o mecânico que, olha, presta atenção, vai ter o carnaval, se as viaturas, né? A gente tinha um contrato com as viaturas do bombeiro, não estiverem prontas lá fora no carnaval, toda essa confusão, quem é que vai estar levando esse pessoal? Então, que esse respeito por todas as profissões, que são todas importantes. A gente só está aqui porque tem o técnico de audiovisual, o nosso diretor, a coordenadora, quem é que faz toda a edição para que isso hoje chegue aqui na internet. Então, todos nós importamos. E muito obrigada pelo seu dia, parabéns pelo Dia do Médico. E para você, até o próximo Consultório Aberto.